Caros companheiros de jornada espiritual, hoje estamos trazendo a lição número 15 do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. A lição intitula-se No Roteiro da Fé e ela é tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Uma frase do mestre querido, amado, nosso governador planetário, Jesus Cristo. Jesus exorta a todos nós. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, seguir Jesus significa negar a si próprio. O que é esta negação? São as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que convencionamos para as nossas vidas, as decisões que tomamos, das quais não abrimos absolutamente mão. Enfim, tudo aquilo que estatuímos como lei, como regra, e que assim funcionamos na existência. Então temos que negar tudo isso. Seguir as leis do Pai, que não são as nossas leis. Mas também, Jesus nos afirma, tomar a sua cruz. Cruz que normalmente é escolhida por todos nós, antes de encarnarmos. As nossas provas, expiações, para avançarmos no caminho evolutivo, na ascensão espiritual. Então a cruz ela está exatamente de acordo com a largura de nossos ombros. Não podemos reclamar, lamentar o que normalmente fazemos. Então seguir Jesus significa tudo isso. Negar a si próprio, suas crenças, seus valores, tomar as cruzes, todos tomarem as cruzes que lhes dizem respeito. Afinal, são as nossas provas, as duras provas. E então, seguir o Mestre é o que ele nos recomenda. E Emmanuel, então, fazendo uma apreciação a respeito disso, nos disse: o aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé, nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Exatamente, são aqueles que querem seguir as suas leis próprias, aquilo que eles organizaram em suas mentes, muitas situações fruto, muitas situações oriundas do passado, de nossas existências deformadas, as nossas transgressões. Então isso, em verdade, pertence à nossa personalidade. E não admitimos fracassos, o que normalmente acontece. Só existe a desilusão porque existe a ilusão. Os nossos apegos. Isso tudo gera desilusão exatamente porque criamos ilusões. Então vêm as reclamações, vêm os lamentos, vêm as angústias em função das coisas não funcionarem de acordo com aquilo que determinamos. São os que buscam Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E, como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo, junto à sede das almas. São os idólatras, são aqueles que idolatram criaturas como se fossem mensageiros diretos de Deus. E desta forma, deixam de adorar o Cristo. O Cristo que nos trouxe as leis do Pai, através de seu Evangelho. Então Emmanuel aqui continua dizendo, aqui é o Padre católico, caridoso, sincero, contudo,
incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado, diligente, todavia, distante da própria sublimação. São criaturas imperfeitas, repentinamente bem-intencionados, conhecedores das Escrituras, da Bíblia, mas são criaturas ainda imperfeitas, condicionadas em seus erros. E muitos preferem adorar, idolatrar estas criaturas em detrimento do próprio Cristo. Mais além, surgem doutrinadores, comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. Então são os doutrinadores, os comentaristas, aqueles que têm uma certa ascensão sobre muitas criaturas, os parentes, os pais, as mães, e as criaturas se esquecem de seguir Jesus, das orientações. Jesus é a bússola, companheiros. Esta é a grande realidade. E quase sempre aqueles que o acompanham, na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se, apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. São aqueles que preferem seguir estes intermediários, que são imperfeitos. Vêem, então, as faltas normais nestas criaturas. Então, aqueles que os seguem desabam lamentavelmente, desastrosamente, nos processos de desapontamento, amargura, tristezas, quadros depressivos, ansiedades generalizadas, porque não seguiram o convite do Senhor de negar a si próprio, de carregar a cruz para poder seguir verdadeiramente, realmente o Mestre amado. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos todos nós portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir ao pé da letra tudo que o Cristo nos trouxe, tudo aquilo que encontra-se no seu evangelho orientador, no seu evangelho de luz, enquanto os intermediários carregam ainda suas impurezas e transmitem tudo isso em suas falhas, em seus desvios morais, alguns mínimos, outros máximos, o que chamamos também de derrapagens morais. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Está aí essa grande diferença, esse grande abismo em seguir os cristãos, repletos
de faltas, de deficiências, de condicionamentos, de atavismos, de cristalizações ainda presentes nestas criaturas. E seguir Jesus, Espírito puro, que alcançou os altiplanos da vida, para nos trazer, quando esteve entre nós, na sua grande missão, no seu messianato, as lições profundas de transformação espiritual, de transformação moral. Que esta lição, companheiros, seja extremamente pertinente a todos nós, que muitas vezes endeusamos as criaturas, os médiuns, os que se dizem santificados, e esquecemos de seguir Jesus. Relembrando, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que Jesus nos abençoe mais uma vez esta profunda lição de orientação para que possamos seguir o nosso caminho, crescendo ao lado do Mestre. Graças a Deus e que assim seja.